Protágoras, ser a ética uma coisa empírica. Para ele, cada pessoa adotaria a conduta mais conveniente à sua escala de valores. O certo e o errado eram avaliados de acordo com a necessidade do homem. Já Durkheim e Buglé consideravam que os valores éticos eram obtidos por apreciação coletiva, portanto variam conforme o grupo focalizado. Foi Aristóteles que afirmava existir um valor supremo que norteia a vida das sociedades. Em geral, se consideram esportes as atividades de recreio ou competitivas que exigem certa dose de esforço físico ou de habilidade, mas no passado só eram considerados esportes as atividades recreativas praticadas livremente. Em contraposição, existiam jogos, competições atléticas organizadas de acordo com regras determinadas. Já hoje em dia, a distinção entre esportes e jogos é menos clara. A história. Na Antiguidade Clássica, vários jogos eram celebrados na Grécia, mas os mais famosos eram os Jogos Olímpicos. Realizados a cada 4 anos, ocupavam um lugar tão importante na vida do país que o tempo era medido pelo intervalo entre eles. As práticas desportivas sofreram enorme decadência. Durante a Idade Média, observou-se uma diferenciação entre as atividades das classes. Os nobres se dedicavam às suas aptidões guerreiras, enquanto o povo tinha apego aos jogos com bola. O esporte, como é conhecido atualmente, renasceu na Europa no século XIX. A aglomeração populacional nas atividades proporcionou o interesse pelas atividades físicas. A existência de uma população estável permitiu a formação de equipes e organização de competições. Lance Armstrong é considerado um grande ciclista do século XXI, por suas diversas conquistas, como por exemplo ter ganhado 7 vezes a Volta da França, uma das provas mais importantes de sua modalidade. Alguns anos mais tarde, suas vitórias foram investigadas e Armstrong foi acusado de doping. Recentemente, as especulações se confirmaram e o atleta será punido pelo feito, onde uma das possíveis sentenças será o pagamento de aproximadamente 7,7 milhões de reais. Além de perder todos os seus títulos e ser banido de participar das competições. Corrupção no futebol brasileiro parece não ser mais uma novidade. Em 2005, foi descoberta a máfia do apito no Campeonato Brasileiro, e a partir daí surgiram inúmeras notícias denunciando esquema como este. Atualmente, a FIFA começou a investigar outras denúncias como o caso do árbitro Gutenberg de Paula Fonseca, que foi acusado de ser subornado por empresários apostadores que tentam manipular os resultados dos jogos a favor de suas apostas. Casos como estes não ocorreram só no Brasil. Toma-se como exemplo o esquema de corrupção do clube Juventus na Itália, em que o dirigente Luciano Moggi sofreu afastamento no esporte e o clube foi rebaixado. Tais esquemas de corrupção movimentam em torno de 500 bilhões de dólares por ano e, infelizmente, sustentam ligas de futebol nos países mais pobres. Sem eles, as competições não existiriam nos países carentes. Sendo assim, observa-se que o problema não é tão simples quanto parece. No dia 1º de fevereiro deste ano, houve uma tragédia no Egito. Ao fim de uma partida de futebol, torcedores do time perdedor invadiram o campo e agrediram os jogadores e os outros presentes no evento. Os policiais não interviram no ataque, simplesmente se defenderam com os escudos, alegando não querer atacar a própria população. Jogadores e torcedores tentaram se proteger do ataque nos vestiários, mas mesmo assim no local ocorreram mortes. O ocorrido foi considerado uma tragédia, pois aconteceram mais de 70 mortes e 248 pessoas ficaram feridas. Tal acontecimento não foi motivado somente por divergência de torcidas, mas também por motivos políticos. Mubarak tinha acabado de sair do poder e o feito pode ter sido planejado por seus aliados para mostrar à população que era necessário um regime tão autoritário quanto o dele. Os opositores de Mubarak acusaram a polícia de não agir para conter a confusão por concordar com o antigo regime. Até hoje, o acontecido atrapalha os jogos de futebol do país por não terem segurança necessária para evitar novos ataques do tipo.
Percebe-se que a ética no esporte, em quase todas as modalidades, tornou-se algo praticamente utópico. Doping, corrupção e violência são só alguns dos problemas que existem no esporte atualmente. Com base em nossas pesquisas e nas notícias observadas pelo mundo, podemos concluir que o dinheiro tem prevalecido sobre a vitória limpa de um atleta, sobre o prazer de torcer e comemorar com seu time, enfim, sobre os benefícios que o esporte pode nos proporcionar.